31 de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, YouTube, pelo Instagram. Entra daqui a pouco. E você pode acompanhar este programa em podcast, daqui a pouco também editado lá em todas as plataformas de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de sexta-feira, trazendo a previsão do tempo. E ontem, conforme o previsto e também dentro do horário previsto, choveu e choveu bastante aqui na cidade. A região também ficou com tempo chuvoso, boa parte aí do período do fim da tarde e início da noite. E estava exatamente ali dentro da previsão. Vamos conferir para hoje se tem chuva, como é que está aqui a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para Campos hoje é tempo nublado, máxima de 25, mínima de 19, tem ainda um alerta de chuva forte e com a probabilidade de 60% de chuva para hoje. Quando dá essa probabilidade assim, costuma realmente, de fato, chover menos, né? Mas passou de 50%, dificilmente não chove. E, novamente, a previsão do Instituto traz aqui, ó, chuva leve a partir das 18 horas, aí segue aquela chuva igual a de ontem, talvez uma proporção menor, com 2-3 horas aí de duração. No sábado é tempo nublado, no domingo a temperatura volta a subir 30 graus, mas com tempo abafado, aquela coisa ainda com previsão de chuva também para domingo. 7h08 em Campos. Folha no Ar de hoje tem o prazer de receber aqui nos estúdios o vereador licenciado, atual secretário de Serviços Públicos de Campos, Diego Dias. Diego vem para conversar com a gente sobre essa secretaria, que na verdade houve uma nomenclatura nova com uma readequação ali, ou reorganização nesse organograma novo de algumas pastas, como por exemplo a de limpeza, a de meio ambiente, enfim. Daqui a pouco o Diego vai explicar isso para a gente, e o que é serviço público, o que é secretaria de obras, por exemplo, manutenção das vias públicas até um certo tempo era com a Secretaria de Obras, né? Obra é com obra, beleza, mas a manutenção de galerias, vias públicas, e a iluminação, por exemplo, que era uma subsecretaria, foi encampada dentro dessa. Daqui a pouco, Diego, você fala com mais detalhes e explica para a gente toda essa estrutura que você está coordenando, comandando, que é o responsável hoje. E quando eu falava aqui publicava lá a entrevista de hoje, a primeira coisa é começar no privado aqui. Fala que minha rua tá apagada, tá sem luz, fiz o pedido. E de fato, algumas pessoas sim fizeram contato, mas já há uma diminuição muito grande dessas reclamações. E nós vamos falar sobre isso. Também como você conseguiu bloquear quase 10 milhões de reais num processo aí movido contra a Enel. E ainda o resultado da CPI da Enel, em que você fez parte também daquela comissão como vereador. Por fim, vou te pedir aí para fazer, sempre com base nas pesquisas realizadas, uma projeção para as eleições de 2026, a presidente, governador, senador e também deputados federais e estaduais. Você está no PDT, né? Vamos saber como é que fica também o PDT para esse cenário estadual e federal em Campos. Diego, já vou trazer o seu bom dia, bem-vindo.
Obrigado. Quem está com você, repete os nomes aí para mim, por favor. Bocal, chefe de gabinete, e Wesley, trabalha no suporte lá com a gente também. Na verdade, o Wesley é o nosso coringa, né? Beleza. Bocalzinho também. Não é Bocalzinho é fenômeno. Pô, Nós temos uma equipe fenômeno, graças a Deus. Se não cercar de gente boa, meu filho, não vai dar certo. Você vê aqui hoje comigo o Marcelo, expert Em tecnologia. em tecnologia. Bom, pelo menos estou livre de Beto hoje. Bom, bem-vindo também, Marcelo. Vamos lá. Vamos então a essa edição de hoje. Começando aqui, só rapidamente, Diego, passar pelo portal folha1.com.br, atualizar aqui as últimas informações de Campos e da região, e a gente já começa a bater esse papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Rapaz, e o Palmeiras venceu o LTU de 4-0, mano. Cara, confesso que eu tava secando o Palmeiras, mas de 4-0, eu não vi o jogo, evidentemente, para quem conhece, a gente sabe que acorda cedo, então não dá para ficar, enfim. E teve outra também, a festa de fim de ano na Folha, não deu para ver, mas... E tava com o Antunes Cleiton ontem lá na festa, palmeirense. Rapaz, que espetáculo, hein? 4-0 para cima da LDU, final do placar agregado 4-3. Agora, o Flamengo enfrenta o Palmeiras em um jogo só, em Lima, no Peru. Bom, então vamos aguardar para ver. Da última partida, o Flamengo, né, passou fácil aí pelo Palmeiras. Olha, mais um acidente trágico, hein? Morre motociclista que se envolveu em acidente com ônibus na Avenida 28 de Março. A vítima de 33 anos chegou a ser socorrida para o Ferreira Machado, mas não resistiu. O acidente aconteceu na tarde de ontem, em frente ao Izepan. Os familiares, nossas condolências. Vladimir com Kassab e a vice de paz no horizonte de 2026. Possibilidade de ser candidato a vice-governador não está descartada. O Vladimir esteve com o Kassab e a conversa andou nesse sentido aí. Todos os detalhes estão lá no blog Opiniões do portal folha1.com.br e amanhã também no Jornal Impresso, tá? A música clássica do show de fim de ano da Folha, a produtora de cinema Maria Carlota Fernandes Bruno e o fotógrafo Gabriel Fará foram os homenageados na noite de ontem. Ex-vereadora Marcele Pata tem prisão preventiva decretada pela Justiça. Ela passou por audiência de custódia nesta quinta-feira. O último episódio da Marcele Pata foi numa fila dos Correios em que houve um desentendimento e ela acabou sendo presa. Mulher atacada por cachorro em Campos recebe alta após 12 dias. Vítima de 44 anos foi mordida na cabeça e nas costas após ser atacada enquanto passeava com o seu cão. O ENF é considerada patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio. O projeto de lei é de autoria da deputada Verônica Lima e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Após reunião com governadores, Castro fala em consórcio da paz. Governadores alinhados ao governador do Rio demonstram apoio à segurança do Estado. Goitacás realiza eleição para diretoria e conselho deliberativo hoje. Mais um homem assassinado a tiros no Parque Santa Rosa. Yara Cíntia receberá medalha Tiradentes por atuação pública. Barra Mansa afastado aí da Série B2 e Goitacás pode ser beneficiado. E ainda morre a campista Ângela Barroso, ex-colunista do jornal Folha da Manhã.
A comunicadora faleceu na quarta. Ela estava em Armação de Búzios. A LERJ começa a discutir o orçamento do Estado em 2026, para 2026. Qualificação de emprego de campus abre inscrições para cursos gratuitos. Então, Estação Pedras Brancas inaugura nesta quinta-feira em Italva, inaugurada, né? Nesta quinta-feira lá em Italva, a capital brasileira do progresso, do desenvolvimento, enfim, a melhor cidade para se viver no país e quiçá no mundo. Vamos falar, pesquisar isso depois aí. Bom, são 7h17. Diego Dias, vereador licenciado, secretário de Serviços Públicos. Prazer imenso, honra sempre poder te receber aqui no Folha no Ar e a gente bater sempre esse papo, essa conversa produtiva, a conversa que a gente consegue alinhar aí muitas das vezes os problemas que a população tem, que a cidade tem e que eu estava vendo aí no seu WhatsApp, você chegou mais cedo e ele estava mostrando, você estava vendo, eu acabei vendo, uma mulher já mandando para você aí um vídeo de que tem um buraco em tal rua, em tal lugar, o couro come. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marcelo, bom dia, Wesley e Bocal, em nome deles aqui eu dou um bom dia especial a toda a nossa equipe. Bom dia ao Grupo Folha, na pessoa da Dona Diva, que a gente tem muito respeito, e a gente dá um bom dia a toda a diretoria, uma casa que a gente sempre muito bem recebido. E na Semana do Servidor, dando continuidade ao nosso bom dia, vou dar um bom dia a todos os servidores públicos, na pessoa da minha mãe, Ilma, que é servidora pública. Eu faço uma homenagem aí a todos os servidores, que nessa semana tem um dia que se comemora, mas eu acho que a gente tem que comemorá-los todos os dias, que eles fazem aí, eles são a nossa mola propulsora dos governos, das cidades e etc e tal. Então, bom dia a todos, bom dia Campos, bom dia a todos que nos veem pelas redes, que nos ouvem, e mais uma vez também, Nogueira, para bater esse papo bom, que ele é esclarecedor, é um papo que nos acrescenta bastante, e vamos nós para mais um dia. Parabéns aí pela forma que vocês têm conduzido. Eu sou ouvinte, não tem como estar vendo, mas você sou manda ouvinte. Minha mensagem, manda. De vez em quando eu estou apurrinhando de manhã. Não, manda sim. Foi, parabéns. É isso, Não, obrigado. E obrigado também, parabéns à sua mãe, por ser servidora pública. No Brasil tem essa coisa de servidor público ser desrespeitado, maltratado, mas nós temos grandes exemplos, bons e excelentes servidores públicos. Como é um número muito grande, você tem servidor público federal, estadual, municipal, então você imagina, se no meio de rádio, que tem menos radialistas, já tem um monte de mala, você imagina no meio de servidor público, vai ter sempre um que vai... Em todos os meios, né? Cara, não tem jeito. Mas assim, vai aqui sim a nossa homenagem também, aproveitar aí a sua lembrança a todos os servidores públicos, e claro, evidente, sem eles a gente fica complicado. Agora, só lembrar também, eu não falei, mas hoje é ponto facultativo em Campos. Ponto facultativo. Né? Então, todos os setores públicos da prefeitura estão fechados, com exceção, é claro, dos setores de saúde emergenciais. PU da Saldanha, Guarulhos, está tudo funcionando. Agora, postinho, essas coisas hoje não funcionam por conta aí do dia do servidor público. Eu confesso que no estado, eu não sei como que ficou, me parece que também foi tudo... Salvo engano, está tudo unificado hoje. Está tudo unificado. Beleza. Bom, falar em unificado, foi bom você falar isso. Vamos usar essa palavra então para você me explicar como é que ficou essa secretária, porque assim, você sabe que as pessoas têm dificuldade, e isso é absolutamente comum, não há nada de errado nisso. Eu estou passando mal, eu vou para o Feira Machado.
E não é muito bem assim. Feira Machado é um pronto-socorro, principalmente para casos agudos, bem graves, como, por exemplo, um acidente. Aí você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, mas eu já falei, se eu sofrer algum acidente ou alguma coisa, me leva para Ferreira, porque lá é o único que tem 2 neurocirurgiões de plantão, tem ortopedista de plantão e essa coisa toda. E aí a gente fica perdido, mas eu tô com uma dor na barriga, eu tô com uma dor, vai aonde? Então, para facilitar esse atendimento, sempre há uma dificuldade da população de entender onde buscar. E aí, eu não culpo a população e também não culpo ninguém, eu acho que as coisas mudam realmente. Aí agora mudou, já não é mais Secretaria de Iluminação Pública ou Subsecretaria de Iluminação, agora está tudo junto. Então vamos tentar passar para o ouvinte o que ele tem que fazer e aonde ele tem que buscar para encontrar a solução, por exemplo, de ruas buracadas, buracos nas ruas, iluminação, poste sem iluminação. Como é que é isso? Como é que ficou a sua secretaria com essa reorganização toda aí, por favor? Então, isso tudo é reflexo de uma reforma administrativa que, diga-se de passagem, a gente tem que parabenizar a equipe do prefeito Vladimir Garotinho, que às vezes, Nogueira, soa e é visto de uma forma deturpada. A reforma administrativa, ela tem que se dar e ela é difícil de ser enfrentada, que é um movimento muito grande que se faz no governo inteiro. Mas a gestão, ela tem a necessidade de adequar os serviços à população, ao município que cresce, à população que cresce, aos problemas que vão se avolumando. Então, essa reforma administrativa, ela veio no sentido de transformar o quadro de gestão do município do tamanho necessário para atender a municipalidade e os munícipes. Especificamente em relação à Secretaria de Serviços Públicos, hoje ela atua direta e especificamente na manutenção de vias, na manutenção de galerias, calçadas e manutenção e eficientização da iluminação pública municipal. Anteriormente, ela já existia, a Secretaria de Serviço Público, e ela tinha lá a limpeza pública e a iluminação. Então, recapitulando, hoje a limpeza pública ela está junto da Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Serviços Públicos ela está atuando manutenção de vias, manutenção de galeria e manutenção de iluminação pública. Perfeito. Quanto tempo você está lá? A gente está lá desde 10 de junho. Julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses? Isso, 4 meses. 4 meses praticamente. Exatamente. 4 meses. O que você encontrou aí pela frente? Porque teve o Vladimir I, conseguiu aí, junto com o governo do estado, mais uma inteira da prefeitura, refazer toda a área central, parte de Guarulhos, ou toda, que eu digo, pelo menos as vias mais usadas, né, mais utilizadas, e aquilo deu um problemão danado no início do governo, aquela coisa toda, trânsito, início da manhã, final do dia, tudo muito complicado aquele momento, mas refez esse asfalto todo e ficou um espetáculo. E aí você entra agora, quer dizer, 3 anos depois, isso com o movimento que a gente tem, com o peso dos caminhões, cargas, essa coisa toda é sempre muito complicado. Chuva, sol, essas intempéries aí do tempo, você tem uma dificuldade grande. O que você encontrou lá na secretaria? Então, Nogueira, você falou bem aí. A gente vem de um caos de 6 anos atrás e hoje, devido a todas essas intervenções, principalmente pela capilaridade, pela relação que o prefeito Vladimir tem, conseguiu sim recursos com o governo do estado, mas grande parte dessas intervenções foram feitas com recursos municipais. Então, as principais vias, ou quase todas as principais vias, receberam um recapeamento e ficaram formidáveis. A gente tem uma malha viária gigante, né? Até porque somos a maior cidade do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial. Então,
prefeito fala muito isso. A gente tem problemas e sempre vão existir. E a gente luta todo dia para estar otimizando os serviços e fazendo com que a gente preste o melhor serviço possível à população. Queríamos muito que não tivesse nenhum buraco na cidade, em via nenhuma, mas é o que você falou. Nós estamos em franca expansão, nós temos aqui ao lado o porto, que dá uma dinâmica diferente na cidade, muda o fluxo, muda o tráfego, principalmente de grandes veículos pesados. Tivemos aí essa intervenção da Estrada dos Ceramistas, que passamos um bom tempo recebendo todo o tráfego pesado nas vias principais do município, e não são vias que foram preparadas para receber esse tipo de carga, né, de tráfego. E aí, reflexo disso, não adianta. A gente tem que priorizar. E aí, o que acontece? Tanto na iluminação, quando a gente conseguiu otimizar, agora a gente também está fazendo um trabalho de gestão visando otimizar e dar a melhor entrega possível à população. Mas você já encontrou muito buraco de novo, muitos problemas nas vias públicas? Na verdade, essa é uma questão, a iluminação e essa questão são questões diretamente, o dia a dia ele é complexo, né? Porque, vamos lá, o buraco não advém só do tráfego pesado, do tráfego de veículos normal. Ele advém também, por exemplo, quase que diariamente a gente tem o chamado fojo, que é chuvas, geram assoreamento, que gera um buraco abaixo do paralelepípedo, abaixo do asfalto, que aquilo gera um pequeno buraco que vai se avolumando se você não cuidar. Então, não é só propriamente o tráfego que faz com que esses buracos surjam. Não é a falta de manutenção, mas sim o dia a dia, a natureza, e tudo isso influencia diretamente. Então, é uma questão, não é que ela seja imprevisível, mas é uma questão que todos os dias, infelizmente, a gente vai ter que estar enfrentando, e a gente busca estar melhor colocado, melhor organizado, para poder fazer o serviço mais rápido e mais eficaz. Você tem, assim, a cidade é viva, né? Isso. Claro, evidente. Então você tem, cada um é de um jeito, é aquela coisa toda, uns jogam lixo na rua, outros não, outros colocam lixo no lugar certo, outros não. Eu moro aqui no centro, perto do Goitacás ali, tem a pracinha da Formosa com o Felipe Web. Os caras saem do outro lado da rua, saem dali das ruas de perto ali, né, Riachuelo, por exemplo, para jogar lixo na pracinha. Lixo que eu digo, não só lixo doméstico não, mas poda de árvore, resto de obra, e na pracinha. Como que você vai entender a cabeça de uma pessoa que enxerga aquela pracinha como uma lixeira? E a pracinha ficou tão bonitinha, reformou, ficou uma beleza, um espetáculo. Só que os canteiros, o jardinzinho da pracinha não consegue nascer nada. É tudo lixo em cima. A prefeitura passa lá, passa. Então, Nogueira, isso é algo visível. E foi muito bom você tocar nesse assunto, que aí eu vou falar de algo invisível. Vamos lá. Esse lixo que é colocado indevidamente na rua, o que acontece com ele? Ele entope o quê? O bueiro. A galeria e o bueiro. O bueiro. Quando você entope a galeria e o bueiro, essa água, quando eu falo do fojo, a gente se aprofundar em detalhes é complexo, senão a gente vai ter que ficar meio dia aqui, um dia inteiro. Mas você tocando nesse assunto é muito importante. Esse buraco da via, ô Nogueira, grande parte desses fojos que eu citei aqui agora, grande parte deles são causados, por exemplo, lixo na rua. O lixo vai para o bueiro entope. Esse bueiro entupido, a água desce. Para onde que ela vai? Ela vai procurar um lugar para ir. A água ela sempre vai procurar um lugar para ela estar saindo. E aí, a pressão daquela água represada faz com que ela saia para uma lateral, faz com que rompa uma galeria, faz com que se rompa um tubo. Essa água sai dali, assoreia. O que é assorear? Ele vai tirar aquela areia que está dando sustentação à via, vai causar ali um vácuo, vai ter um buraco embaixo do asfalto, embaixo do paralelo, aquilo cede, forma um buraco. E aí o que acontece? Um lixo jogado na rua, ele gera inúmeros transtornos. Além de deixar a cidade suja e feia,
mesmo a prefeitura tendo trabalho de estar limpando lá direto, ela causa outros problemas que não são visíveis. Aí a pessoa chega e fala assim, pô, a rua está com um buraco, a rua acabou de nova, reformada, está com um buraco. Não é pela qualidade do serviço, e sim pela cultura de, infelizmente, algumas coisas como essa do lixo causarem esse tipo de transtorno. Então, isso também afeta diretamente nas vias, nos buracos, etc. Não tem jeito. Você vai ficar toda a vida e se não houver... Aí que eu falo, né? Ontem conversar com o professor da UF Campos, Edmilson Moda, ele falou, você é um entusiasta da educação. Sou sabe, não sei se entusiasta, mas eu sou um esperançoso com a educação, porque não acredito muito que o cara que está no meio de uma enchente, como eu já vi, 2007 para 2008, aqueles finais de anos complicados, cheio de enchente em Campos, aquela coisa toda, o Rio Ururaí lotado, Padre Márcio lutando para salvar, ajudar o povo lá, a igreja encheu d'água também. Aí passando para fazer a reportagem, um coroa atravessa a ponte Ururaí e joga um saco de ração de cachorro, alguma coisa assim, aquele mais grosso, de lixo dentro do rio que estava já transbordando. Assim, eu não filmei, sei lá, naquela época a gente estava em outros... Mas já tinha celular com câmera, com tudo, mas, cara, o bicho... Eu dei um grito na hora, que eu não vou reprisar aqui, mas, rapaz, não tem jeito. Como que você vai ensinar esse coroa que ele... Provavelmente ele é de Ururaí, no mínimo, né? Então como é que pode isso? Então, é exatamente isso. A questão cultural, ela leva a inúmeros problemas. Mas eu acho que é do ser humano, né? A gente, na verdade, antes de apontar o dedo, a gente tem que fazer uma reflexão de dentro para fora. O que gera, às vezes, o ser humano, você falou da enchente, o que gera, às vezes, ele se preocupar, nesse caso, nem para isso ele se atentou. É uma questão cultural que ele vai lá e está acostumado. De repente ele viu o pai, ele viu a mãe, e veio passando isso e ele não teve uma informação de que isso gera inúmeros problemas. E aí, se não tiver alguém no meio do caminho para fazer instrução, e essa instrução também vem da educação, mas não só da educação na escola, vem da educação dentro de casa, certo? De que algumas ações que o avô fazia, que o pai fazia, não são corretas e tem que ser corrigidas, tem que serem corrigidas. E aí, é o que você falou, eu acho que a gente pode falar que nós somos entusiastas da educação e esperançosos de que cada vez mais a educação funcione com o seu efetivo dever. Mas não funciona, não vai funcionar a educação da sala de aula se em casa a educação também não estiver sendo colocada, estiver sendo ministrada da forma correta. Então, é um conjunto, né? Você tem a questão dentro de casa, educacional, você tem a questão da rua e você tem a questão das escolas, que eu acho que são complementos em relação a essa questão educativa, educacional aí. Não vou nem falar das obras que cada um faz ali para subir na sua calçada, para entrar na sua casa e entope a rua, tudo faz aquela rampinha de acesso e veda a passagem da água. Não vou nem mexer com isso, senão você fica o dia inteiro aqui. Exatamente. Vamos lá então, plano de ação para tapar esses buracos todos na cidade. Então, Nogueira, quando a gente entrou na iluminação pública, a gente implementou algumas questões, por exemplo, eu recebi, não foi acho que 1, nem 2, nem 10, não. Boa parte dos agentes políticos que estão mais na ponta, né, que fazem essa questão administrativa, principalmente Secretaria de Governo, a gente implementou o call center, visando melhorar o serviço, da celeridade no serviço. E aí eu ouvi de várias pessoas, isso não funciona, isso não vai funcionar e tal. E aí a gente teve persistência e resiliência, implantamos um call center. O que aconteceu? Foi quase que unânime. Todos aqueles que um dia chegaram, inclusive em reuniões, falaram, pô, Diego, você acha mesmo que isso vai funcionar? Falaram assim, rapaz, a melhor coisa que foi colocada
foi esse sistema de tecnologia para a gente poder ter o acesso direto e receber a informação de que o serviço está sendo executado. Ou seja, a gente vem de um histórico de cidade apagada, a gente entra fazendo a recuperação do parque de iluminação, a gente gera o call center, diminui o tempo do serviço e hoje uma lâmpada que fica 24 horas, 48 horas apagada já é o suficiente para o munícipe estar no seu direito solicitando a religação. Então, Nogueira, a gente foi evoluindo o serviço e aí a cobrança, entre aspas, ela vai evoluindo no mesmo caminho. Quem tinha uma lâmpada apagada 6 meses a 6 anos atrás, hoje não permite ficar ela com 48 horas. E graças a Deus, é muito positivo isso. Eu vejo de uma forma muito positiva, da mesma forma que eu vejo a questão do buraco. A gente tem 3 meses, cada um tem uma forma de gerir, né? A gente está devagar implantando, implementando a nossa forma de gestão e aí estamos fazendo a questão de regionalização, estamos fazendo uma análise de onde que tem os maiores impactos, que é essa região central de maior fluxo, e aí dentro desse contexto, mais um momento a gente está fazendo a famosa planejação. Eu acho que eu já falei isso aqui numa outra entrevista. A gente está agindo e planejando. Então hoje a gente tem lá à frente dos serviços várias pessoas capacitadíssimas. Nós temos na nossa equipe lá o Dr. Edilson, nós temos na nossa equipe lá o Oséias, e aí não vou citar todos os nomes, mas na pessoa dos dois eu parabenizo toda a nossa equipe que tem muito afinco e está nas ruas todos os dias. Hoje o Oséias era 5h45, acho que 10 para as 5, 6 da manhã, o Oséias já estava me mandando um vídeo aqui falando, mestre, estamos que dar uma otimizada aqui em tal região assim, devido às chuvas, o tráfego e tal, deu uma potencializada e a gente já está enviando a equipe para poder realizar os serviços. Então, hoje a gente está fazendo planejação, estamos agindo e estamos planejando a melhor forma de colocar, de regionalizar, para a gente poder ter efetividade no serviço também do tapa-buraco, como temos na iluminação pública. Você falou sobre a Arthur Bernardes e... Cara, essa coisa de quando entra a politicagem no meio da política e das gestões fica muito complicado. A gente viu que a estrada dos ceramistas, a única estrada no planeta Terra, não sei em Marte se isso tem, mas aqui na Terra, a única que não podia ter pare e siga. A única que não podia, porque tem um aterramento, que é muito coisa. Enfim, os caras não conseguiram explicar, eu que não sou técnico não vou conseguir. Ninguém conseguiu explicar a hora nenhuma por que aquela estrada dos ceramistas ficou aquele tempo todo interditada. A única explicação que se tem é questão política, porque é uma estrada estadual, tem a intervenção de um, e aqui, né, a nossa Arthur Bernardes é municipal, tem a intervenção de outro, então liga os pontos que você vai entender e, claro, quem não tem nada com isso é a população. Tanto a gente paga imposto para o Estado quanto paga para o governo municipal. E aí não é pouco. Hoje sobrou ainda uma herança dessa disputa, sei lá, dessa fechamento da estrada de ceramistas. A Arthur Bernardes está com muito buraco. Tem gente reclamando que perdeu, que estourou pneu em buraco ali. Tem alguma ação imediata para resolver esses problemas assim mais, eu diria mais crônicos, talvez mais complicados? Então, Nogueira, tem um acordo em relação a Arthur Bernardes de que, em face da estrada ceramista não estar recebendo o tráfego pesado que é para que ela absorva, que o DR faria a manutenção dessas vias, principalmente da Arthur Bernardes. Inclusive, ontem eu entrei em contato via telefone com o DR para saber deles se essa intervenção iria acontecer ou não. Eu tive um primeiro posicionamento de que a estrada ceramista não está 100% fechada, está tendo tráfego. Eu ponderei de que mesmo diante dessa questão, estamos recebendo tráfego pesado na Arthur Bernardes e noutras vias também, o que tem causado sérios problemas para o município, para o munícipe e para quem trafega por ali. E não é só essa
via. Nós temos a estrada de Brejo Grande, Santa Ana, que está destruída, recém-reformada, recém-recapeada e está destruída. Então, é muito difícil, eu não gosto de... Você acabou de falar aí, a gente não pode querer politizar isso, e eu não estou politizando. Diante da sua pergunta, eu estou colocando para a população exata e especificamente a realidade. A gente... Não adianta, isso é matemática, Nogueira. A gente tem um planejamento para poder fazer a manutenção das vias. Nós temos um contrato para fazer a manutenção das vias. Quando você tem um aumento considerável dos problemas, não é possível fazer tudo. Você tinha um contrato programado, medido, para resolver os seus problemas, que são os corriqueiros. Resolver a ponto de não deixar virar caos. Quando surgem problemas, e do tamanho que esse é, porque o número de carretas pesadas que hoje trafega ainda na região central é muito grande. E não adianta, deteriora. E deteriora em proporções que a gente não estava programado para poder fazer. Não era, isso não estava no script. Isso não estava na programação. É a mesma coisa de imaginarmos que aqui vocês têm uma programação, você tem um horário de iniciar o programa, de terminar, normal que às vezes 5 minutos, 10 minutos ultrapassem para lá e para cá. Agora você não pode tomar o dia todo. Você sai da programação, é a mesma coisa na manutenção de vias. Contrato de manutenção nós temos, só que infelizmente não tem como resolver tudo, principalmente diante desse caso. Ah, Diego, você está querendo culpar isso e dizer que o outro lugar está com buraco? Não, não é isso. A gente está sendo direto e objetivo de que nós temos uma programação para reparar 100 vias, asfalto e paralelepípedo. Essa programação existe, mas se você potencializa o tráfego dela, que não é o normal, e que não tinha previsibilidade para isso, logicamente você vai ter um acúmulo de serviço. A gente está enfrentando isso, ficamos de ter uma posição DR ainda hoje, mas em alguns casos a gente está já iniciando intervenção, como na própria Arthur Bernardes. Hoje o município está iniciando intervenção justamente para evitar que os munícipes sofram com esse tipo de transtorno. Então não vai esperar o DR desse... Foi acordo de cavalheiros ou tem papel, tem e-mail, tem alguma coisa assim? Não, isso foi documentado lá atrás. E independente disso, né, Nogueira, eu acho que os governos, eles devem ter como prioridade a população e não projetos pessoais e políticos. Então, vamos imaginar que não tenha tido nenhum documento. Eu acho que o óbvio é que as forças, os governos estejam sempre unidos, principalmente que o benefício é a entrega à população. Então, quando cada um fica numa estique-puxa aí, de corda para lá e para cá, só quem sofre é a população. E aí, mesmo eu ainda não tendo feedback, vou ter esse retorno, não tem como a gente deixar alguns buracos se avolumarem, crescerem e causarem transtorno para a população. Então, eu decidi hoje já estar fazendo intervenção na Arthur Bernardes em alguns pontos, justamente para a gente não ter não só a piora da via, mas também preservar os munícipes que trafegam por ali. Perfeito. Agora, falando de iluminação, você passou um tempo maior do que você está atualmente na Secretaria de Serviço Público. Você passou um tempo muito maior na Secretaria de Iluminação. E você sempre falou de um projeto de transformar a cidade, tirar aquelas lâmpadas de vapor de sódio, colocar as de LED e avançar para interior e para tudo. Como é que ficou isso daquela época sua e como é que está agora? Continuamos com o projeto de eficiência energética. É um projeto maravilhoso, né? A gente começou isso aí de uma forma bem acelerada já na primeira gestão do governo Vladimir Garotinho, e agora estamos em continuidade, estamos na Grande Penha, fazendo toda aquela região. Saindo de lá, o prefeito fez um compromisso com o residencial Novo Horizonte. Então, esse ano, a gente termina Grande Penha, que é Vila Manhães, Vila Menezes, Penha, Beco já foi feito, e vamos ingressar lá no Novo Horizonte, que aí, esse ano, eu acho que vai ser... É o tempo suficiente para a gente terminar esses lugares. Hoje, a gente tem aproximadamente
quase de 80% a 90% do parque hoje está eficientizado. Hoje a gente pode afirmar que aproximadamente 50 mil lâmpadas de LED foram instaladas pelo governo Vladimir Garotinho, levando qualidade, levando luminosidade, entregando, ô Nogueira, no interior principalmente, a questão cultural da família estar sentada à frente de casa trocando aquela ideia, tomando um café, a pracinha lá com as crianças brincando, com os senhores lá jogando a dominha, jogando aquele buraquinho que é cultural do interior. Então a gente vê muito esse resgate da cultura com algo que em tese não deveria ter deixado de existir. E outra, a gente não só está fazendo a implantação do LED, mas como muitos novos braços de iluminação foram implantados onde não existiam, algumas redes foram feitas onde não existia. Vou te dar um exemplo. Palmares, vou te dar um exemplo, Mata da Cruz. Pode dizer assim, lá em Cardoso. Mata da Cruz ainda pega um pedaço de Italva e Cardoso. Vou te dar um exemplo. Retiro, no outro extremo. Vou te dar um exemplo. Retiro é lá em Quissamã, quase. Serrinha. Eita. Então, aqui eu fui nos extremos só para você ter a real noção. Então, a gente não só trouxe os olhos para a região central com as ações para a região central, como a gente já está há algum tempo eficientizando. E outra, todo o bairro e localidade. Na nossa gestão, numa das reuniões que fizemos com o prefeito Vladimir Garotinho e com a empresa responsável, a gente entendeu que as principais vias davam uma visibilidade e traziam um benefício muito grande. Mas quando a gente passou a fazer bairro inteiro, localidade inteira, você via a felicidade das pessoas, você via o serviço aparecer e você via todo o benefício que a gente queria trazer para a população sendo entregue. Só para a gente fechar esse bloco, Diego, eu quero te perguntar a quantidade de pontos que existe em Câmara para dizer, vamos voltar a falar de energia elétrica, de iluminação pública, com relação a Enel no próximo bloco, e aí falar em CPI, essa coisa, mas só para fechar. Quantos pontos tem? Você falou que trocou 80%? Mais de 80%. Mais de 80%, tem 50 mil pontos aí. Isso. A gente hoje está com um parque de iluminação com em torno de 60 mil pontos. Então está beirando aí, resolveu. Beirando resolver. Eu acredito que no próximo ano, sem sombra de dúvida, a gente já deve estar com... Já tem economia computada aí com a instalação dessas lâmpadas de LED? Sim, considerabilíssima. Considerabilíssima. E aí, às vezes, a gente, quando entra nesse ponto, né, a gente faz o seguinte, é um planejamento em novas tecnologias, como a gente já está estudando, né? Você tem a dimerização, você tem tecnologias novas que fazem com que você tenha na ponta do dedo aonde tem, aonde não tem a lâmpada apagada. Isso é um negócio novo, né? A dimerização, né? Então, dimerização é quando você pega... Dimerização é quando você pega a luminosidade, que chama tecnicamente luminescência, das lâmpadas de LED, das principais vias, que não tem muita utilização no período noturno, e você diminui a luminosidade, ou seja, diminuindo o consumo. Só que isso, como é uma tecnologia que ainda não está num custo-benefício tão razoável, a gente ainda não fez a implantação, mas é um horizonte ali na frente, não só da dimerização, mas também de novas tecnologias que já estão em alguns municípios com projeto piloto, que é, por exemplo, aquele relé, não sendo só o relé. Ele tem ali dispositivo eletrônico que ele faz a leitura se aquela lâmpada está apagada, se não está apagada, vida útil, etc. e tal. Como isso ainda não está num custo-benefício tão razoável, a gente está esperando aí o mercado se equacionar, as coisas caminharem para isso estar dentro de uma possibilidade de investimento que traga resultado para o governo e para o munícipe. Ah, tá, entendi. Tipo assim, aqui na nossa rua aqui, um exemplo, Rua dos Andradas, no centro,
É uma rua daquelas antigas estreitas. Você precisa de uma lâmpada ali 100% de luminosidade. Pode dar uma quebrada um pouco. Não é isso, então. Isso não é... Desculpa, porque é muito estreita a rua, muito apertadinha. Logo tem um prédio na frente do poste. Então bateu a luz ali, já clareou, beleza. Você vai num descampado, né? Aí é diferente. Porque, na verdade, a potência e a distância, tanto a potência da luminária quanto a distância dela para o chão, na verdade, as vias, para deixar claro para a população, cada uma das vias ela tem uma potência que tem que ser colocada para poder atingir a luminosidade necessária. Tanto para não atrapalhar, mas para ajudar a visibilidade do motorista, do pedestre, do ciclista e etc. Então, dentro dessa questão, é uma normativa, não é uma escolha, cada via tem especificidade, ela tem a direção de watts que cada lâmpada tem que ter naquela via de maior fluxo, de menor fluxo, mais larga, mais estreita, central, mais do ambiente rural. Quando a gente já faz a implantação, ela já está dentro dessa normativa. O que a gente está trazendo aqui é a possibilidade de vias que têm pouco tráfego ou quase nenhum tráfego durante o período noturno, de você conseguir eletronicamente diminuir essa luminosidade, logicamente diminuindo o consumo, fazendo com que você consiga fazer outros investimentos para trazer mais benefício à população. Claro que aí é na proporção sem comparação. Estou falando da tecnologia. Meu filho tem uma lâmpada no quarto dele que põe a cor que ele quer e a luminosidade que quer pelo celular. Estando em casa ou não importa, não precisa dar. A gente também teve um estudo, é o que eu te falo, né? Não é a nossa área, a gente é bacharel em Direito, mas nós somos muito curiosos, principalmente no que é de promover a melhor entrega. Existe o RGB, né? Que é uma tecnologia de LED e tem várias luminárias, tem vários projetores, vamos dizer assim, que você tem a possibilidade de controlar eletronicamente a cor da luz que vai ser direcionada por aquele LED. É uma tecnologia que não é barata ainda, certo? Mas é o que eu estou te falando. Num médio, curto espaço de tempo, isso vai estar acessível ao governo para poder pegar, por exemplo, monumentos históricos, pontes, e fazer um trabalho diferente que vai ajudar no turismo, vai ajudar visivelmente, vai deixar a cidade mais bonita e mais eficaz do ponto de vista da iluminação. Sim, perfeito. O senhor Miranda havia mandado aqui uma mensagem. Você conhece o Miranda, da CDL? O senhor Miranda velho? Não, velho não, ele é experiente. Peraí, ele mandou aqui uma carta, aqui, ó. Na primeira quinzena de outubro, isso tem 10 dias, senhor Miranda. Solicitamos aí o reparo na iluminação instalado em um poste na rua Aurino Tavares 75, seguindo todas as instruções, Peraí, aí ele vem aqui, ó. Aí mandou aqui, vou criticar o serviço do setor de iluminação pública, tendo em vista que em nenhum momento recebi uma resposta. Lamento o péssimo trabalho. Aí isso foi 4h06 da tarde. 8h04 da noite. Foi trocada hoje no início da noite. Tem quantos dias que ele falou? No início de outubro. É isso mesmo, leva 15 dias. Mas resolveu o problema do Subirano. Não, isso... Existem casos isolados, né, Nogueira? Normalmente a gente está fazendo um atendimento em 24, 48 horas. Mas existem casos, infelizmente, que ou questão sistêmica, ou a questão da operação pode sim acontecer de ficar 10, 15 dias. Não é o normal. O normal é o atendimento mais rápido e plenamente eficaz. Mas acontece, queríamos pedir aí perdão ao senhor Miranda, e não só ao senhor Miranda, qualquer outro munícipe que tenha tido um pouco mais de tempo na demora do seu serviço, a gente pede perdão, porque a nossa missão e a determinação do prefeito Vladimir Garotinho é que a gente atenda imediatamente todas as solicitações. Então, não acontecerá mais, senhor Miranda, se Deus quiser, e as solicitações vão ser atendidas exatamente como têm sido feitas, em tempo recorde.
E ainda bem que eu não sou secretário, porque se eu sou, eu ia ficar sem luz lá. Deixar o Miranda sem luz lá. Pra quem quer luz pra quê? Fica em casa, tá? De noite sair na rua. Seu Miranda, figuraça. Seu Miranda é gente boa. Ele vai e lembra, como é que é o nome daquela senhora que mora lá em Italva? Ah, meu pai. Aqui, são 7h56. Diego, preciso fazer um intervalo. No próximo bloco, quero falar com você. Quando o vereador ainda, você falou comigo que não ia... Eu falei, rapaz, essa CPI vai terminar em pizza? Uma CPI contra as irregularidades da Enel, inclusive com 2 fatalidades, né, chocantes em Guarulhos. E você falou, não, Nogueira, não vai ter pizza porque não vai ter como é que é? Não vai faltar energia para uma coisa que você falou lá. A frase especificamente eu também não estou me lembrando, mas não vai ter pizza porque não lembro não. Agora eu esqueci. Eu também não estou me recordando, mas a afirmação é essa. Não terminou em pizza. Vamos saber daqui a pouco então, e o bloqueio que você conseguiu aí contra a Enel de 10 milhões, quase 10 milhões, 9,7 milhões, para a gente entender como é que é esse processo aí. 7h57, agora eu quero lembrar a frase. Daqui a pouco a gente volta com o Diego Dias ao vivo aqui no Folha no Ar. Aqui na Folha FM, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Cuidando da nossa cidade e de você. Atenção, Campos dos Goitacazes.